Olá, queridos, tudo bem? Vamos para a correção de mais um exercício? Nós estávamos falando das funções da literatura. E aí eu mandei foto para vocês das atividades das páginas 91 adiante. Então vamos lá, ó. Para fazer a atividade número 1, nós precisamos ler, analisar o quadro A Mulher com o Unicórnio, da Galeria Borghese, e ler o texto de Camões, que diz assim, ó. Lê da serenidade deleitosa, que representa em terra um paraíso. Entre rubis e pérolas, doce riso. Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa, presença moderada e graciosa, onde ensinando estão desejo e siso, que se pode por arte e por aviso, como por natureza ser fermosa. Fala de quem a morte e a vida pende, rara, suave, enfim, senhora, vossa. Repouso nela alegre e comedido. Estas as armas são como quem me rende e me cativa amor, mas não que possa despojar-me da glória de rendido. Camões, importantíssimo poeta português, né? E vamos ver o que se pede no enunciado. A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participaram do mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos, opção correta, apresentarem um relato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. Então, na verdade, é como se o poema estivesse aqui para ilustrar o quadro e não o contrário. O quadro existiu, a obra e tal, e aí o poema tá ali para poder explicar o motivo dessa pintura, dessa obra, desse quadro. E aí ambos estão falando do equilíbrio da mulher. Não sei qual, né? Porque eu, mulher, não sou equilibrada, mas enfim. Então o poema, ambos, tanto o quadro quanto o poema, tá falando desse equilíbrio existente entre a mulher, dessa sobriedade, dessa serenidade. Que, de novo, eu pergunto, que mulher? Não do século XXI, né? Lá de 1500, porque não dá. Então, a resposta correta da número 1, C de coração. 2. Própria dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como dança aristocrática, oriunda dos salões franceses, depois difundida por toda a Europa. No Brasil, foi introduzida como dança de salão e, por sua vez, apropriada e adaptada pelo gosto popular. Para sua ocorrência, é importante a presença de um mestre, marcante ou marcador, pois é quem determina as figurações diversas entre os dançadores que os dançadores desenvolvem. Observa-se a constância das seguintes marcações: tu, evante, ches des mes, ches des velier, cestinha de flor, balancê, caminho da roça, olha a chuva, garrachê, passeio, coroa de flores, coroa de espinhos, etc. No Rio de Janeiro, em contexto urbano, apresenta transformações. Surgem novas figurações. O francês aportuguesado inexistente. O uso de gravações substitui a música ao vivo, além do aspecto de competição que sustenta os festivais de quadrilha, promovidos por órgãos de turismo. Então, isso daqui é tirado de um dicionário do folclore. Então, vamos lá. As diversas formas de dança são demonstrações da diversidade cultural do Brasil. Dentre elas, a quadrilha é considerada uma dança folclórica por... Por que ela é considerada uma dança folclórica? Porque ela aborda as tradições e os costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma nação. É isso que a quadrilha faz. Ela aborda tradições e costumes. E essas tradições e esses costumes, eles são adaptados àquela nação naquele momento. Os brasileiros, por exemplo, a gente não faz a quadrilha como os franceses faziam. A gente copia algumas coisas, mas demos uma adaptada para a nossa realidade, para o nosso contexto. Então, é por isso que ela é considerada uma dança folclórica. Letra B de barro, na número 2. 3, texto 1. É o quadro O Sem Título, de Goeldi. Não sei falar esse nome. Texto 2. Na sua produção,
Goeld buscou refletir seu caminho pessoal e político, sua melancolia e paixão sobre os intensos aspectos mais latentes em sua obra, como cidades, peixes, urubus, caveiras, abandono, solidão, drama e medo. É como o texto 2, ele está aqui de novo explicando a motivação por detrás da obra do texto 1, né? Então ele está explicando, é como se ele fosse a legenda do quadro. Com base nisso, nós vamos à pergunta. O gravador Oswald Goeld recebeu fortes influências de um movimento artístico europeu do início do século XX, que apresenta as características reveladas nos traços da obra de... Olha só, a gente está falando do estilo de pintura de um artista, que ele buscava refletir nesse caminho pessoal e político, então denota-se que ele tem uma influência política, né, um gozo pela política. Ele demonstrava sua melancolia, a paixão pelos aspectos mais primitivos, né, mais latentes da sua obra. Aí ele usava cidades, peixe, urubu, caveiras, num cenário de abandono, de solidão, de desigualdade, de desilusão, de sofrimento, de labuta. Então, com base nessas informações, qual dessas obras aqui mais se aproxima do estilo artístico da pessoa de quem a gente está falando, do Oswaldo? Embora se trate de figuras, essa questão é uma clássica questão de interpretação textual. Lica, eu não sei, eu não estudei sobre esse cara. Como eu vou saber qual desses outros aqui influenciou ele? É simples. Você tem que aprender a fazer ligação de sentido. Qual dessas figuras faz mais sentido com aquilo que está sendo descrito sobre as características do gravador Oswaldo e com base na pintura dele? Então, vocês têm dois textos base ali para vocês poderem fazer essa ligação ou essa comparação. E a opção que corresponde à correta é a letra C. Quando nós vemos aqui, ó, o Diego Rivera, representante do muralismo mineiro, Diego Rivera. A gente vê aqui, então, um cara lá, um lavrador, na sua... Parece um lavrador trabalhando, cavando a terra. É o influenciador do Oswald Goeld. Bom, 3, resposta correta, C de coração. Próximo. Aí agora nós temos que analisar Judite Holofernes, de Caravaggio, no quadro, e o texto A Fragilidade da Vida Humana. Esse baixel nas praias derrotado foi nas ondas Narciso presumido. Esse farol nos céus escurecido foi do monte Libré, gala do prado. Esse nácar em cinza desatado foi vistoso pavão de abril florido. Esse estio em Vesúvios excedido foi zéfiro suave em doce agrado. Se anal o sol, a rosa, a primavera, estrago, eclipse, cinza, ardor cruel, sentem nos alves de um alento vago, olha cego mortal e considera que és rosa, primavera, sol, baixel para ser cinza, eclipse, incêndio, estrago. Francisco de Vasconcelos. A pintura de Michelangelo Caravaggio e o poema de Francisco de Vasconcelos guardam entre si uma relação que pode ser expressa na seguinte forma. Então, qual a relação do texto do Francisco Vasconcelos com a obra de Michelangelo? É que ambos os textos, que nos dois textos existem elementos da oposição. A oposição, por exemplo, aqui, ó, vida versus a morte, né? No texto, o claro e o escuro colocado aqui, ó, no texto 2, a fragilidade da vida humana. E no cenário do teatro, da pintura, por exemplo, a gente percebe aqui, olha só, um jogo de luzes, né? Por exemplo, nós vemos no fundo, essa cortina vermelha, ela dá uma sombra na imagem muito grande, muito grotesca. Em contrapartida, os lençóis e a roupa da mulher brancos, ele dá esse contraste, o claro versus o escuro, uma antítese. É uma figura de linguagem empregada, muito comum na literatura, muito comum na arte e muito comum também, sabe onde? No barroco.
um dos períodos literários que concentrava nessa característica. É o claro versus o escuro na pintura, e essa antítese também, essa aplicação de ideias opostas no poema, quando fala, olha, cego mortal. Cego não enxerga, mas por que mandou ele olhar? Quando fala, considera que és rosa primavera, sol, claridade, eclipse, escuridão. Oposição de novo. Então, tanto o poema quanto o quadro, a pintura, ambos retratam uma arte totalmente contraditória, antitetizada, tá bom? Então, a resposta correta é a letra C, de coração novamente, ou de Caravaggio. 5. Na busca constante pela evolução, o ser humano vem alternando a sua maneira de pensar, de sentir e de criar. Nas últimas décadas do século XVIII e no início do século XIX, os artistas criaram obras em que predominam um equilíbrio e a simetria de formas e cores, imprimindo um estilo caracterizado pela imagem da respeitabilidade, da sobriedade, do concreto e do civismo. Esses artistas misturaram o passado ao presente, retratando os personagens da nobreza e da burguesia, além de cenas míticas e histórias cheias de vigor. Histórias reais e belas nas artes. É de um livro. Atualmente, os artistas se apropriam de desenhos, charges, grafismos e até de ilustrações de livros para compor obras em que se misturam personagens de diferentes épocas, como na seguinte imagem. Olha só, então, nos dois contextos vai falando a mesma coisa, vem falando de um avanço na literatura, de um avanço no ser humano e também na arte, ok? E aí, esse avanço chegou aqui agora, no século XX, contemporâneo, próximo de nós. E aí, essa representação, ela fica mais forte. Em qual imagem? Aí vocês iam analisar lá na página 94 agora. As imagens de Romero Brito, do Andy Warhol, do Funny Phillips, da Andy Morrow e do Pablo Picasso. Então, vocês tinham que encontrar nessas pinturas, nesses quadros ou fotografias, a informação que fala que os artistas estão se apropriando de desenhos, de grafismo, de arte contemporânea, para compor obras e misturar os personagens. Então, assim, mixigenar a arte. Em qual das opções, essa mixigenação é mais forte? Ou é mais evidente? A resposta correta, novamente, é a letra C, na obra de Funny Phillips, do Monabim, quando pega a Mona Lisa, uma personagem histórica, e mistura com o Mr. Bean, um personagem contemporâneo e de contextos completamente diferentes e de propostas artísticas completamente distintas uma da outra. Então, é pegar uma obra que já existe e se apropriar dela e falar, é minha, tomei posse, e repaginar, e colocar a minha cara nessa obra. Foi isso o que Phillips fez com o Monabim, que é a Mona Lisa misturada com o Mr. Bean. Letra C, de coração. Foi? 6. A obra de Rubem Valentim apresenta emblema que, baseando-se em signos e religiões afro-brasileiras, se transformam em produção artística. A obra Emblema 78 relaciona-se com o modernismo em virtude da... Então, o que tem nessa obra que harmoniza com a proposta modernista? Lembrando que essa obra, ela é composta, a obra de Valentim, esse quadro, é um conjunto de signos que simbolizam as religiões africanas, afro-brasileiras. E aí juntaram esses símbolos para formar um quadro. E por que nós podemos considerar esse emblema de 78 como uma obra modernista? Por causa da fusão de elementos da cultura brasileira com a arte europeia.
A gente ainda vai falar sobre o modernismo, mas a proposta principal do modernismo, inclusive é por isso que o Abaporu é construído, a função do Abaporu, ou a significação desse quadro que a gente vai analisar na questão 7, é, na verdade, por que o Abaporu é uma criatura com um pé tão grande e uma cabeça tão pequena? Porque é uma proposta que Oswald de Andrade faz quando ele lança uma revista que chama Antropofagia. E o que o termo antropofagia significa? Significa esmagar, comer o próprio homem, mas não comer no sentido do canibalismo, não é isso. A proposta do modernismo é a seguinte: já que o Brasil já é independente há tanto tempo, por que nós não podemos conquistar a nossa independência literária? Chega de viver baseado em influências europeias, chega. Então nós vamos esmagar o estrangeirismo. Tudo que vier, todas as propostas, todas as influências estrangeiras que vierem tentar abargar a nossa literatura, nós vamos pisar em cima, nós vamos esmagar. E é isso o que o Abaporu faz. É essa a função dessa obra tão importante, desse pé grande pintado aí. Tá bom? A gente vai falar com detalhes isso quando a gente entrar no modernismo, mas o Abaporu é muito significativo, muito importante. E na número 6, a resposta correta é a fusão de elementos da cultura brasileira com a arte europeia. Então, que é assim, separar mesmo o Brasil, puramente Brasil, de toda e qualquer influência europeia. Tá ok? Por isso que o quadro ele pode ser considerado modernista. É isso que ele faz. Agora nós vamos para 7, que é onde tem a figura do Abaporu. 6, resposta correta ainda, a letra C. E a 7. Nas palavras de Jorge Schwartz, o dilema nacional cosmopolita é resolvido pelo contato com as revolucionárias técnicas da vanguarda europeia e pela percepção da necessidade de reafirmar os valores nacionais em uma linguagem moderna. O Abaporu, uma obra de Tarsila do Amaral, ela fez essa obra para dar de presente para Oswald de Andrade, com quem ela se casa futuramente. É um exemplo de arte moderna, buscando justamente revelar a identidade e a pluralidade cultural brasileira, que não pertence apenas ao movimento antropofágico de 1922. Ao contrário, permanece nesse novo milênio, cada vez mais atual, conforme a releitura do Abaporu. Então, olha só, nós temos ali o Abaporu original da Tarsila do Amaral e nós temos uma releitura de um possível Abaporu skatista. Tá vendo? Pegou uma obra, apropriou-se dela e manteve a integridade da obra, né, a essência dela, porém se repaginou dela, dando a essa obra um caráter, fazendo com que ela pertencesse à representação de um grupo específico, né?